Queridos, aproveitando que vocês estão de pé, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Primeiro nós vamos ler o versículo 1. E depois, ainda no capítulo 18 de 1 Reis, do versículo 30 até o de número 38. Glórias a Deus. Todos encontraram? 1 Reis, capítulo 18, verso 1 diz assim: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Repita comigo: porque darei chuva sobre a terra. Mais uma vez, após mim: porque darei chuva sobre a terra. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e restaurou o altar de Deus, que estava em ruínas. Na minha versão, diz que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, uma vala, em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E todos digam amém. Podeis assentar, queridos. Dobre sua atenção agora. O texto ora lido retrata um tempo um pouco complexo na história da nação de Israel. Israel estava vivendo a mais implacável crise daquela geração. Ninguém daquela geração tinha visto uma crise tamanha como aquela. Israel estava sofrendo, Israel estava padecendo. A crise enviada era uma crise hídrica. Faltou água por 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses em que as lavouras não respondiam ao plantio. 3 anos e 6 meses em que os animais não cresciam, viviam mirrados e até morriam. 3 anos e 6 meses de grande aflição. Mas depois de 3 anos e 6 meses, Deus diz a Elias que iria enviar a chuva. Queria enviar a? Quando Deus disse para Elias que iria enviar a chuva, Elias correu para casa, dizendo consigo mesmo: acabou, vai vir a chuva. A crise acabou, passou. É isso? Foi isso? Sim ou não? Foi isso? Não. É aqui que está o problema de muita gente. Quando Deus fala que está enviando a chuva,
o Elias sabe o que ele faz? Ele sobe para o monte. E se eu te disser que tem pessoas que Deus só encontra ele no monte na seca, que Deus só encontra ele no monte na prova, que Deus só encontra ele no monte na crise, que Deus só encontra ele no monte no aperto. Elias subiu para o monte, mesmo depois de saber que a chuva estava por vir. Subir para o monte, quando a crise aperta, é fácil. Subir para o monte, quando a dificuldade chega, é fácil. Eu quero ver, meu irmão, depois de uma notícia que a vitória está chegando, você continuar no monte. Aleluia. Você saber que a crise está passando e continuar no monte. Você saber que a enfermidade vai desaparecer e continuar no monte. Porque só continua no monte, mesmo sabendo que o problema está passando, aqueles que gostam de ter intimidade com Deus. Agora é interessante que lá no monte, pastor Valdeci, quando Elias chega, ele vê o altar. E ele logo tem a percepção do altar. O altar estava em ruínas. Meu Deus. O altar estava em ruínas. O altar estava... Dá para acreditar que tem gente exigindo de Deus chuva, mas o altar dele está em ruínas. Gente que fica dizendo, porque o Senhor, porque Deus me esqueceu. Ei, e o teu altar, como é que está? Como é que está? Irmão, esses dias atrás eu fui orar perto de uma pessoa, eu me levantei, irmão, e saí indignado. Não foi na semana de oração aqui não, meus irmãos. Foi em outro ambiente, onde eu estava cooperando. Eu não conheço aquela pessoa. Eu me ajoelhei do lado da pessoa para orar, e a pessoa diz, eu sou teu servo, porque se o senhor não fizer em 15 dias, eu saio, não volto mais. Eu falei, meu Deus, quem pensa que esse é para falar essas coisas para Deus? Tem gente, irmão, que ele acha que pode falar com Deus do jeito que ele quer. Tem gente que acha que pode colocar Deus no canto da parede, apertar Deus, espremer Deus. Mas escuta, gente assim está com o altar abandonado. Gente assim, o altar dele está em ruína. Você quer conhecer um crente que o altar dele está em ruína? Toda vez que ele fala de Deus, ele fala, eu acho que Deus não está se lembrando de mim. Eu acho que Deus não está nem aí comigo. Quem tem problema com Deus, irmão, não tem altar. Quem tem problema com Deus, o altar dele já foi esquecido há muito tempo. Porque quem tem comunhão com Deus, ainda que o altar dele, meu irmão, esteja lá, construído e a chuva não descendo, ele está dizendo, papai sabe a hora certa. Oremando Keminai, Uribicalavassé. Deixa eu falar uma verdade para vocês, meus caros irmãos. Sabe qual é o maior problema da igreja hoje? Não é falta de eloquência dos nossos pregadores, não é falta de batismo com o Espírito Santo, como alguns estão pensando, não. Aqui nós estamos vendo uma geração de jovens que estão se reunindo e Deus está batizando eles com o Espírito Santo, que estão buscando a Deus e estão recebendo experiência. Tampouco a maior crise da igreja não é a falta de milagres, como alguns estão pensando. Jesus ainda cura. Está ali a irmã Rosa, estava sentenciada à cama, veio numa cadeira de roda aqui no culto. Naquela cadeira de roda, de forma profética, eu fui lá, tirei ela daquela cadeira, ela andou, está lá, não usa nem muleta mais. Jesus curou ela. Quem era para estar numa cama está ali, ela vai contar o testemunho dela aqui. O problema não é milagre, o problema não é cura. Sabe qual é o maior problema da igreja brasileira hoje? É a crise de fé. Nós estamos vivendo um tempo de crise de fé. Irmão, quem não tem altar, ele fala cada coisa, irmão, que a gente fica abismado. Quem é crente de altar, quando ouve essas conversas, porque estou pensando em sair da igreja, estou pensando em deixar Jesus. Você vai para onde? Você vai para onde? Para o terreiro de macumba? Para o satanismo? Você vai para onde? Para a perdição? Escuta, uma certa feita, Pedro achou que era muita coisa. Tem crente, irmão, que tem a síndrome do Pedrão. Ele acha que ele é bom demais. Ele acha que ele é bom? Se não der para dar glória, diga ai, mas eu vou falar. Ele disse, o povo está indo embora, está na hora de só mudar a mensagem aí. Jesus disse, o quê? Mudar a mensagem? Tu quer ir após eles? Se você quiser ir, pode ir, está liberado. Tem gente achando, irmão, eu vou dizer, tem gente achando que se ele sair da presença de Deus, a igreja para.
a obra para. Eu vou pregar, eu estou debaixo da graça. Tem gente achando que se deixar de tocar, a igreja para, o ministério para. Se deixar de pregar, Deus para de agir. Se deixar de pastorear, Deus deixa de agir. Você está enganado, meu irmão. Essa história de que a igreja não é a mesma coisa sem você, isso é conversa do povo. A igreja fica até melhor quando eu e você não está aqui. É um pecador a menos. Baixa a bola. Jesus está falando, eu não mudo a mensagem para agradar o ouvinte. A minha palavra é de vida eterna. Olha como é bom uma igreja criada com farinha, irmão. Ele não assusta com a palavra dessa não, mas deve ter alguém aí criado com danoninho que está dizendo, que mensagem é essa? Você está acostumado a estar nas congregações, né? É bênção para cá, é bênção para lá. Deus vai te fazer, hoje você vem comer farinha, filho. Está na hora de você crescer. Danoninho é só para nenezinho, aqui é jabá. E o céu está dizendo, tem farinha. Só quem ama farinha aqui, deixa eu ver. Meu irmão, está na hora de você entender que evangelho não é nessas conversas mole que você anda ouvindo por aí, não. Não é esses papos furados, não. Irmão, que conversa é essa? Agora escuta, lá no monte, Elias está vendo a condição do altar, irmão. Ele está vendo. E o que Elias faz? Ele carrega 12 pedras. Quantas pedras? Sabe por que é tão difícil restaurar o altar? Porque só restaura o altar quem está disposto a carregar pedras. O texto, pastor Adriano, não está dizendo que trouxeram as pedras para Elias, não. O texto está dizendo que Elias foi que buscou as? Irmão, tem gente que ouve um negócio desse e diz, isso aqui é demais para mim. Eu não aguento isso não, isso é demais para mim. É por isso, irmão, que nessa geração tem pessoa que não sai da crise. Ele termina uma crise na vida dele, ele entra em outra. Sabe por quê? Porque ele nunca está disposto, irmão, a carregar o peso das responsabilidades. Aleluia, só vê a chuva descer quem está disposto primeiro a reconstruir o altar. Quem tem altar edificado vai ver a chuva descer e a crise acabar. Agora quem fica com essa ladainha, esse negócio não é para mim não, é muita coisa. Sabe o que acontece? Vive de crise hoje, amanhã, depois de amanhã, sempre. Sabe por quê? Porque, irmão, esse negócio de altar é só para quem está disposto a carregar pedras. Irmão, existem dois tipos de pessoas dentro da igreja de Deus. Isso me assusta. Me assusta. Ó, se assusta. Lá em 1 Samuel capítulo 6, o texto diz que os filhos de Israel estavam trabalhando. Estavam? O que tem de errado nisso, pastor? Eles estavam trabalhando enquanto a arca de Deus estava entre os filisteus. No capítulo 7, verso 2, diz que os filisteus estão mandando a arca para eles. E eles estão trabalhando, eles estão? Sabe por quê, irmão? Eles já se acostumaram a viver sem a presença de Deus. Eles já se acostumaram. E se eu te disser que tem gente, irmão, que tanto faz falar em línguas estranhas como não falar? Que tanto faz, irmão, se arrepiar num culto desse como não se arrepiar? Que tanto faz chorar num culto desse como não chorar? Quando a arca chegou, eles se alegraram, pararam de trabalhar, mataram as vacas, com os paus da carroça, fizeram um holocausto a Deus. Depois do culto, eles foram abrir a arca. Por quê? Porque eles quiseram saber o que era aquilo, o que tinha de especial. Quando olharam para dentro da arca, Deus matou 70. Aí sabe o que eles fizeram? O povo de Jabes, eles gritaram, tem alguém em Israel que quer arca? Porque nós não queremos. Deus é santo demais para ser servido. Deus é santo demais para ser cultuado. Esse negócio não é para mim não. Eu digo ou não digo? Já tem lugar por aí que acha que não precisa de responsabilidade, irmão.
Já tem lugar por aí que a pessoa não precisa ter responsabilidade com Deus. Pode andar de qualquer jeito, pode viver qualquer vida. E sabe o que faz? Quando o juiz de Deus chega, eles, não, esse negócio não é para nós não. Esse negócio de oração, de jejum, de vida consagrada, de testemunho, não é para nós não. Tem alguém aí que pode receber a arca, porque a arca aqui, ela não está sendo bem-vinda não. Tem alguém em Israel, porque olha, Deus é santo demais para ser servido. Deus é puro demais. E eles chegam a dizer: quem permanecerá de pé na presença do Senhor? Estão gritando os moradores de Kiriat Jearim. De repente, alguns lá de Jabes de Gileade para mandar. Mas aqui tem que temer, não, a gente teme. Mas para ter a arca tem que obedecer o estatuto, a gente obedece. Mas para ter a arca aqui tem que se submeter aos mandamentos, aqui a gente se submete. Mas para ter a arca tem que ter responsabilidade. Pode mandar, que aqui a gente tem. Por quê? Porque aonde estão mandando Deus para fora, aqui a gente está dizendo: manda para dentro. Dá para acreditar que tem lugar aí dizendo para Deus sair? Mas tem uma Assembleia de Deus Missão A dizendo: manda entrar. Por quê? Porque se Deus mandar obedecer, eu obedeço. Se Ele disser vai, eu vou. Se Ele disser fica, eu fico. Se Ele disser não vai, não vou. Por quê? Porque aqui a gente recebe Deus com temor e tremor e reverência. Aqui a gente tem responsabilidade. Eu sei que tem uma geração aqui que está dizendo: pastor Edgar, eu não estou carregando pedra por causa de chuva não. Eu estou carregando pedra porque se tem um negócio que eu tenho prazer, é de estar no altar de Deus. Amando o rei. Alai, oxeri, alai. Olha aí, eu estou ouvindo o som de quem ama o altar. Porque tem uma geração ainda, irmão, que olha para o altar não como um peso, não como uma dificuldade. Ele olha para o altar e diz: esse é meu lugar. É lá que eu me encontro com Ele. É lá que eu vivo experiências. É lá que Deus responde. É lá que Deus se manifesta. É lá que Deus está. Só quem é crente de altar aqui nesta noite. Agora, irmãos, eu vou correr. Elias está edificando o altar e a multidão vendo. E a multidão? Vamos lá. Elias está edificando o altar e a multidão? Elias parou? Parou? Não. E por que Elias não parou? Porque Elias não é Maria vai com as outras não, irmão. Olha aí, ó. Elias não depende de ter gente com ele na mesma... Eita, eu vou dizer aqui. Mas eu estou sozinho, não tem ninguém que pega a visão. Você pegou a visão, é com você? Deixa que os outros vão para lá, irmão. Quem é você? Aleluia. Quem é você? Irmão, você vai me ajudar a pregar. Olha para o crente que está do teu lado. Pode pôr na minha conta. Olha para ele e diz assim: você é igual a todo mundo? Porque se você segue o passo de todo mundo... Não com essa voz não. Pentecostal não fala, grita, vamos lá. Porque se você segue os passos de todo mundo, você termina igual a eles. Mas se você, ainda que sozinho, carregar pedra, pode ter certeza, será diferente no meio dos iguais. Cadê? Eu quero ver uma geração que está dizendo: eu não nasci para ser mais um. Eu não nasci para ser mais um. Cadê? Deus está dizendo, e eu prego, Ele está dizendo que nessa última hora Ele vai levantar os diferentes no meio dos iguais. E é os diferentes que o nome do Senhor será glorificado. Ai, Ossia, Nerei, de Ossia lá vai. Eu não canso de dizer isso aqui. Em 2008 eu tive uma experiência espiritual muito forte com Deus, entre 2007 e 2008. Na igreja nova vai ser tudo refrigeradinho. Vai cair em cima de você assim, ó. Você vai sentir até frio.
Frio no calor. Escuta, olha para cá. Em 2007, entre 2007 e 2008, eu tive uma experiência com Deus, já contei aqui. E aí chegou aqueles crentes, os que não carregam pedra. Sabe aqueles, pastor Jorge, que não aceita peso, que não aceita responsabilidade, pastor Benjamin? Obrigado. Aqueles que responsabilidade não é com eles. Pois é, irmão Edgar teve uma experiência aí espiritual. Está todo agora, é só jejum, é só oração, é só Deus, é só céu. Falando na igreja, irmão, infeliz. Um infeliz que não gosta de responsabilidade, um culto. Mas a gente tem que aconselhar ele é novo ainda. Tem 10 anos de fé, está começando agora. Tem que já ir comunicando a ele que daqui a pouco isso passa. Eu gritei lá no meio da igreja pequena, eu gritei, não, passa não. Ele disse, não, irmão, passa. A gente já teve essas coisas. Eu disse, nem que tiver que buscar todo dia do mesmo jeito, eu vou buscar. Ah, meu irmão, sabe por que tem muito crente, irmão, que apagou? É porque nunca mais, irmão, buscou como buscava. Aí eu vou dizer aqui, você se tornou a Maria, vai com as outras. Irmão, olha a idiotice que o diabo prega no meio da nossa geração. Se fulano pode, eu também posso. Se fulano não faz, eu também não faço. Irmão, fulano não fala línguas estranhas, você vai viver a vida inteira sem falar línguas estranhas? Fulano não é batizado com o Espírito Santo, você vai viver a vida inteira sem buscar o batismo com o Espírito Santo? Fulano é a verdadeira geladeira espiritual e você vai ser, é desse jeito? É essa a vida que você quer? É isso que você quer? Ei, é desse jeito? Tem gente olhando para Elias e não fazendo nada. Elias disse, não precisa de ajuda de ninguém. Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra profética. Irmão, quem sabe o que quer viver com Deus, sabe, ele não se preocupa se está sendo ajudado, se não está, se tem plateia, se não tem, se tem gente dizendo vai guerreiro, vai guerreira, ele não está nem aí, porque ele diz eu vou seguir na visão, eu vou seguir na responsabilidade, porque eu sei aonde eu quero chegar. Agora, irmão, depois que Elias edifica o altar, ele cava uma vala. Ele cava uma? Na maioria das Bíblias, a vala aqui aparece como rego. Elias, ele edifica o altar e na sequência, ele começa a cavar uma vala. Elias está cavando a vala e a multidão vendo. E a multidão? Só que não é só vendo agora não. Porque a multidão estava vendo quando ele estava carregando as pedras e estava vendo calada. Estava vendo? No meio da multidão, irmã Kézia, começa um burburinho. Começa uma conversa. Começa uns cochichos. Começa umas risadaiadas. O que aconteceu, pastor? Os profetas de Baal começaram a zombar. Eles começam a zombar de Elias. Eles estão zombando de quem? Eles estão zombando de quem? E Elias, o que ele está fazendo? Eu vou perguntar e você responde. Os profetas de Baal estão zombando de Elias. E Elias está fazendo o quê? Não, mais forte. Os profetas de Baal estão zombando de Elias. E Elias está fazendo o quê? Irmão. Elias não está nem aí para a zombaria. Elias não está nem aí para o que eles estão falando. Elias não está nem aí para quem está fazendo conversinha, piadinha, escarnecimento. Ou você está achando, irmão, que você vai se aprofundar e as pessoas vão te elogiar, que elas vão bater palma para você, elas vão fazer a chacota de você. Mas sabe o que acontecia? Quanto mais escarnecia de Elias, mais ele... Deixa eu falar aqui, deixa eu abrir aspas aqui para falar um negócio. Os profetas de Baal estão na igreja do Brasil. Todo dia a gente está vendo lá no Instagram, evangelista Gelson, aquela casta. Não precisa cavar, não precisa jejuar, não precisa orar. Revelação agora é de CPF, é de RG. Profeta de Baal é conhecido, irmão. Conhecido, as revelações dele parecem mais adivinhação.
Sabe por quê? Com tanta coisa para Deus falar da tua vida, Ele vai querer falar da Renavan do seu carro, do seu CPF. Irmão, o seu CPF só revela quem você é na terra. É um número. Agora eu quero ver Ele falar sobre o que você é no céu. Eu vou dizer, os profetas de Baal ficam com essa conversa aí, de adivinhação, sabe? Revelando, eu digo ou não digo? Revelando nome de rua. Irmão, vai trabalhar na prefeitura. Revelando, com tanta coisa para revelar o nome de rua. Revelar o nome da tua casa. E sabe o que mais me deixa preocupado? Pergunte o quê? Porque tem gente que ainda engole essas coisas. Um dia, muito tempo atrás, entrou aqui um profeta de Baal, e ele participou de uns cultos nossos aqui, e só vendo. E ele olhou assim para o pastor Luizinho e disse: é demais isso aí, não precisa tudo isso aí não. Para quê? Para que tudo isso aí? Não. Vocês são ativistas, falou o pastor Luizinho. Vocês são ativistas. Todo dia tem um trabalho, e quando não tem, vocês estão orando. E quando não estão orando, estão jejuando. Isso é ativismo, não precisa disso não, precisa tudo isso não. Aí ele ficou mais um dia aqui, ficou numa ceia, sentado onde está o pastor Zé Ricardo. Irmão, Deus começou a revelar aqui pecado. Irmão, esse camarada começou a passar mal. Se mexia para um lado, para o outro, inquieto, e querendo levantar da cadeira e não levantava. Olhou para o Luizinho e falou: rapaz, o negócio aqui é forte mesmo, hein? Eita, ai, eu estou sentindo o negócio aqui é forte, hein, rapaz? Tomara que não revele o meu pecado aqui hoje. Irmão, o camarada saiu daqui, irmão, pianinho, sabe por quê? Aqui é demais mesmo, sabe por quê? Porque aqui a gente cava para viver o sobrenatural de Deus. Essa igreja aqui, eu vou dizer, essa igreja aqui nasceu do sobrenatural. É por isso que a gente ora, jejua, vive o extraordinário. Aqui não tem conversa furada não. Aqui é cavando. Aleluia. Está preparado? Quem quer viver as profundezas com Deus aqui? Deixa eu ver. Sai daqui para cavar. Só que a primeira dificuldade de quem cava, sabe qual é? Ter que lidar com os escarnecedores. A irmãzinha está jejuando hoje. O irmãozinho parece que não quer comer. Mas estava orando, fechado no quarto. Prepara para o escarnecimento. Prepara. Agora, irmão, imagina 3 anos e 6 meses sem chover. 3 anos e 6 meses. Meu pai, ele trabalhou na construção civil. E quando meu pai ia reformar as casas dele, ele não contratava servente não. Todos meus irmãos já tinham casado. Eu tinha ali por volta de 13, 14 anos. Quando ele ia reformar as casas dele, era eu que era o servente dele. E eu vou dizer um negócio para você aqui. Tudo que um servente mais quer é cavar uma vala depois da chuva. Porque depois que chove por um período, a terra fica mole, não fica, pastor Walter? Todo servente de pedreiro, até o Uriel, irmão, quando chove, ele cava a vala. Quando não chove, o telefone dele toca. É um negócio surreal. Até o irmão Uriel, no dia que chove, cava a vala. Estou brincando com o irmão Uriel. Mas, irmão, imagina 3 anos e 6 meses sem chover. Aí você bate a chibanca, ela entra. Você bate o enxadão, ele entra. Irmão, sai fogo da terra. Sai faísca. Você bate, e a sensação que você tem é que não acontece. Essa é a sensação de quem é de Deus. Você está dizendo: pastor, eu não me importo com zombaria não. Pode zoar eu do jeito que quiser, fazer chacota. O meu problema, pastor, é que eu estou batendo, e não está acontecendo. Eu estou me esforçando e não está acontecendo. Mas a palavra hoje é para você. Não pare de cavar. Por mais duro que esteja, continue cavando. Ei, continue cavando. Você pode não estar vendo o resultado agora. Pode estar dizendo: eu já passei pela zombaria, eu aguentei ela, mas eu não estou vendo o resultado. E Deus está dizendo: ainda que o resultado não veio,
continue cavando, porque a vala vai abrir. Irmão, olha para o crente que está do teu lado. Eu ainda estou com saldo com você. É a segunda vez só que eu vou pedir para você falar. Olhe para ele e diga assim: o seu esforço não vai ser em vão. Isso, fala mais uma vez: o seu esforço não vai ser em vão. Cava, cava. Só quem vai continuar cavando a vala. Aleluia, oh glória. Ei, irmã, tem horas que a senhora vai orar e ninguém quer orar naquela casa. Deus está vendo. Tem horas que é só você que tem disposição para pagar o preço lá naquele lugar. Deus está vendo. Tem horas que você naquela casa é a única pessoa a levar a sério, mas Deus está dizendo: cava, cava, não está sendo em vão, cava, cava. Tem horas, meu irmão, que parece que no departamento é só você que tem responsabilidade, os outros estão fazendo corpo mole. Só não esqueça de uma coisa: segue, porque você está fazendo para Deus e Deus está dizendo: cava, cava. Continue orando, continue pedindo, continue fazendo. Por quê? Porque uma hora dessa vai dar certo. Alando me siralai o faia, ilibarai o siri que dirioro foria, alai siri que dirioro siri liabai. Vai dar certo uma hora dessa. Aleluia, cava, meu irmão. Tá duro, mas cava. Cava. Eu preciso dizer isso aqui, eu estou correndo. Tem muitos dos meus companheiros que estão soltando archibanca. Eu vou melhorar porque tem gente que não conhece isso, irmão Benjamin. Tem uns irmãos aí da mãozinha de padre que não conhece isso. Agora isso aqui eles conhecem. Tem irmão que está soltando o enxadão. Por quê? Porque está duro. Não está dando resultado. Mas vai batendo. Vai cavando. Pode não estar abrindo na proporção que você queria, mas está cavando, está abrindo. Vai dar certo. Elias cavou uma vala em volta do altar. E a Bíblia diz que ele armou a lenha. Ele armou a? Você lembra quando Isaac estava subindo Moriá ao lado do seu pai? Ele olha para Abraão e ele diz: pai, eu estou vendo o cutelo. O fogo está na tua mão. Porque a Bíblia diz que o fogo estava na mão de Abraão, estava na mão do pai. O fogo estava na mão do... mas a lenha estava nos ombros de Isaac. Então vamos lá? Após mim. O fogo estava na mão do pai. E a lenha estava no ombro de Isaac. Tem gente pedindo fogo. E Deus está dizendo: eu vou pôr fogo aonde? Se você nem lenha tem. Salomão escreveu assim: sem lenha o fogo se apaga. E tem gente que gosta de citar, irmão. Citar aquele texto de Levítico que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apaga. Muita gente gosta de citar esse versículo requerindo fogo. Mas escuta, ali também tem uma ordem que você esqueceu. Toda manhã, quem quer fogo tem que tirar cinza e pôr lenha. Não, eu vou repetir. Tem que tirar cinza e pôr lenha. Sabe qual é o teu problema? Você está enfadado de culto. Você está enfadado de culto. Você vai na igreja quando quer. Hoje tem gente aqui, eu vou dizer, que está parecendo, como disse o pastor Eliseu aqui no altar, crente vampiro. Só vem na igreja no dia de beber o sangue. E tem outros mais que só lembra do culto no dia da missa. Ele já tornou crente de missa. Mas eu vou te dizer uma coisa: Deus te ama como ama todos nós que estamos aqui. Ninguém é melhor do que você. Se hoje você tirar cinza, o fogo Deus manda. Eu digo ou não digo? Eu digo ou não digo? Você está cobrando fogo de Deus o quê, irmão? Você está aí cobrando fogo de Deus de quê? Nenhum glória a Deus você deu até agora.
Fica com essa história. Não, porque no meu tempo a igreja era fervorosa. O que você está contribuindo para ela continuar sendo fervorosa? O que você está contribuindo para o fogo continuar aqui? Para a unção continuar aqui? Para o poder continuar aqui? Ei, você está cobrando o que do culto? Se você é batizado com o Espírito Santo e nem línguas estranhas você fala mais. Ele está cobrando o quê? É porque o culto diminui o ritmo, irmão. Quem presta culto é você. Eu acho que você esqueceu. O culto não é para nós, o culto é para Deus. E a medida do meu culto revela o nível do poder de Deus. Acontece que eu venho para cá achando que quem vai cantar é obrigado a pôr fogo, que quem vai pregar é obrigado a pôr fogo. Eu vou dizer para os pastores aqui, a gente fica assumindo responsabilidade que não é nossa. Essa responsabilidade não é nossa. Esses dias atrás eu fui pregar num lugar aí, em outra denominação. O pastor deu o microfone para mim e teve a coragem de falar: põe fogo aí, pastor. Eu disse: eu pôr fogo? Não, irmão. Falei no microfone, pegando o microfone. Eu pôr fogo? Não, irmão. Na minha mão eu trago a lenha. Quem manda fogo é o Pai. Sabe por quê? As pessoas estão acostumadas errado, irmão. Essa historinha de, o pregador vai pôr fogo na igreja. Pregador não põe fogo em lugar nenhum, irmão. Até se ele não tiver lenha, nem o coração dele vai arder à noite, nem o coração dele vai saltitar no peito. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Traz lenha, que o fogo está na minha mão. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo para você? Ei, Deus está dizendo para você: se você apresentar lenha, o fogo não vai faltar. Só quem tem lenha, só quem tem lenha. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem trouxe lenha hoje para o culto da ceia? É percebível, irmão. Quem traz lenha para um culto desse, ele vai dando glória, ele vai dando ai, ai, ai. É bom demais estar do lado do crente que tem lenha. Sabe por quê? Ele não depende desses jargões. Levanta a mão, olha para o irmão que está do lado. Isso aí é para pegar quem não tem lenha. Porque quem tem lenha, irmão, ele já ajoelhou ele falando em língua estranha. Ele já levantou dando glória a Deus. Se mandar levantar a mão, ele levanta. E se não mandar, ele levanta porque tem lenha. É maio. E assim. Lerei. Amaia. Incendeia. 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 Fogo. 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 Andai. Ela Maraiau Irioro Yesi Araio Sirigiodoroi. Tá pondo lenha no fogo aí, ó. Remandoriguiceia Rabaio Sikdioriavácia Uribiquioterelebahai. Crente que não tem lenha, irmão, você olha nele, a cara dele é de delegado. É de delegado, irmão. Eu louvo a Deus que deu uma mudada na cara aqui do altar. Porque há 7 anos atrás chegou uma irmã do sítio de oração, cabelinho branco. Eu falei esse pastor Salvador isso aí. Há 7 anos atrás, você vai lembrar. Chegou em mim e falou: pastor Edgar, o senhor tem interesse em deixar os obreiros atrás do senhor ali? Eu falei: Assembleia de Deus, irmã. Ela falou: mas tem a Assembleia de Deus, que os obreiros ficam do lado. Eu falei: mas por que a irmã está falando isso? Pastor, o senhor derretendo, e tem uns lá que parece que falta dormir no altar. Aí a irmã falou assim: chega a atrapalhar o culto da gente. Não tem uma mão levantada, não tem um glória a Deus. Pastor, põe esses homens para jejuar ou manda eles descer do altar. Irmão, eu fiquei com vergonha.
Pastor Salvador morava em Matão, chegou na minha casa, eu contei para ele, lembra disso? Fiquei com vergonha. Meu irmão, se você, que aqui é o altar, se você não sempre vai levantar uma mãozinha para o céu para dizer glória a Deus, de vez em quando enxugar a lagrimazinha, senta lá embaixo, meu santo. Não fica aqui com essa cara de quem comeu e não gostou não, porque querido, eu vou dizer um negócio para você, quem gosta de cultuar, um culto desse ele dá glória. Não precisa ser igual o pastor Edgar, não, irmão. A minha experiência não foi a sua. Talvez você não ora tanto, não jejua tanto, não sou melhor que você, mas se começar a orar, Deus vai dar. Mas levanta pela mão da mãozinha aí, diz aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque tem um monte de crente ali ó, que está com feixe na mão assim, né? Eita, hoje eu vou pôr a lenha na... Eu vou provar que quem tem lenha, irmão, no culto, ele nunca é apagado. Atos capítulo 28, a Bíblia diz que Paulo está na ilha de Malta. E quando eles chegaram lá, tinha uma fogueira acesa. Quando Paulo percebeu que o fogo estava diminuindo, o que Paulo fez? Foi lá, pegou graveto e ó. Sabe qual é o problema da minha geração? É que quando a gente chegou na igreja de Jesus, a fogueira estava acesa. Porque os nossos pais na fé tinham posto lenha na fogueira. Mas o fogo foi se apagando. Eles foram passando, pastor Valdeci. Ângelo Siquelzi foi passando. Evangelista Oswaldinho foi passando. Pastor Abadio foi passando. Grandes homens de Deus. Pastor Abadio eu nunca vi, irmão, ele orando sem ele orar fervorosamente. Eu nunca vi um culto do pastor Abadio. Ele podia estar doente, que ele não levantava a mão, que ele não dizia glória a Deus. E que mais, o dia que Deus renovava ele aqui, um senhorzinho sentava aqui, ele ainda sapateava no poder de Deus. Essa geração foi passando. E sabe qual é o problema da gente? Eles acenderam, aliás, eles mantiveram o fogo aceso, porque quem acende o fogo é Deus. Eles colocavam lenha, eles partiram, o fogo foi apagando. E nós, irmão, não estamos colocando lenha para manter acesa. Está na hora de você colocar lenha na fogueira. Levanta a mão que eu vou levar uma palavra. Quer ver o nível do teu culto aumentar? Venha para ele trazendo lenha. Você tem tempo demais. Até se borrou, até exagerou com tanta maquiagem. Ei, irmão, passa a terra na cara. Mas pelo amor de Deus, quando chegar aqui, deixa essa terra desaparecer. Pode ilustrar o vaso, mas quando chegar aqui, deixa o brilho do Espírito Santo acontecer. Quer contribuir para o culto ser melhor? Contribua adorando, contribua glorificando a Deus, contribua sendo espiritual, contribua glorificando a Deus. A terceira vez que eu vou usar e não falo mais. Pega na mão do crente que está do teu lado, chacoalha ele e diz: está gostando ou não? Diz para ele: se gostar, come muito. Se não gostar, come pouco. Gostando ou não gostando, você vai comer. Fala para ele: vai comer, 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 vai comer. Eu vou revelar algo para você. A igreja é um restaurante. A igreja é um... Mas é o único restaurante que o cardápio não está na mesa. Aqui você não revela o que você vai comer. Aqui você não chega dizendo: hoje eu quero ouvir falar sobre Zaqueu. Hoje eu quero ouvir falar sobre o filho da viúva de Naim que ressuscitou. Hoje eu quero ouvir falar sobre Isaac, a promessa que se cumpriu. Hoje eu quero... Não. Esse restaurante aqui, o cardápio não fica na mesa, irmão. Quem decide o que você vai comer não é nem nós, é quem cuida da cozinha.
E quem cuida da cozinha te viu em casa dizendo: hoje eu vou apertar, porque olha aí, ó, tem tempo para Instagram, para Facebook. Quando sobra tempo, tá até no videogame. Vai, eu vou apertar. Tem tempo para se meter, não é para se meter. Tá na hora de colocar uma comida mais forte. Uma comida mais forte. Por quê? Porque ela é minha igreja. Ela é minha igreja. Ela é minha igreja. Ai, oh. Tem lenha aí? Tem lenha aí? Tem lenha aí? Tem lenha? Ai, 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 tem lenha aí? Irmão, essa é a geração que mais depende de fogo dos outros. Irmão, você não pode depender de fogo de cantor, de fogo de pregador. Eu me lembro de uma época que o povo de Deus vinha para a igreja. Eles vinham para o culto, sem ficar se perguntando: quem é que prega lá hoje? Quem é que canta lá hoje? Hoje tem essas manias. Quem é que vai pregar hoje à noite? Quem é que vai cantar? Irmão, naquele tempo podia ser qualquer um. Podia ser qualquer? Porque para ele era independente de quem cantava, de quem pregava. Sabe o que eles falavam? O meu feixe de lenha eu estou levando. Vai ter fogo hoje lá. Eita glória! É por isso que quando o irmãozinho chegava aqui, ele falava: ai, irmão Benjamin. A pessoa já, ufa, meu Deus, que presença, que glória. Os pregadores não sabiam nem falar. Falava: nós vai, nós vem. Mas a igreja explodindo em glória. Os pregadores, irmão, tem que ter técnica para mexer com você. Cutuca o teu irmão, esculacha o teu irmão, empurra o seu irmão, chuta a canela do seu irmão. Sabe para quê? Para ver se acorda o irmão, para ver se desperta ele. Porque eu vou dizer, quem não tem lenha, irmão, corre o risco de durante o culto sentir frio. Sentir? E depois que sente frio, passa a dormir. Dá para acreditar que tem gente que num culto desse aqui já tirou uma palha? Eu não acredito. Eita glória! Dá para acreditar, irmão, que tem alguém que num culto como esse já dormiu um bocadinho. É falta de lenha. Não tem lenha, sente frio, irmão. E frio é bom, sabe para quê? Para você ficar em casa, coberto, tomando um chocolate quente. Agora, meu irmão, quem trouxe lenha, ele já está derretendo que nem o pastor Edgar. Já tirou o paletó, já baixou a gravata, está derretendo. Por quê? Porque a presença de Deus está tomando a vida dele. Estou terminando. Estou chegando onde eu quero, não cheguei lá não. Quando Elias... ele arma a lenha, a Bíblia diz que ele divide o bezerro. Ele divide o quê? Agora eu quero que você dobre a atenção. 3 anos e 6 meses sem chover. Quanto tempo? Até a água do ribeiro tinha secado. Até a água do ribeiro tinha. Porém o sacrifício a Deus teria que ser entregue. Vou apertar um pouquinho agora. Não use a crise como desculpa para você não apresentar o sacrifício. Porque tem gente que usa o momento que está vivendo. Não estou com o coração inclinado agora. Não estou sentindo. Estou sentindo que não é o momento. É árvore de Natal. Só brilha em tempo de festa. Você conhece o crente, síndrome de árvore de Natal? No tempo de festa na casa dele, irmão, quando as bênçãos estão chegando, ele brilha, reluzente. Ele chega na igreja, ele dá parte de até para as crianças. Que lindinho, ele já está andando. Irmã, tem 3 anos. Ai, eu não tinha reparado que já andava. Porque a irmã está brilhando agora. Tem gente, irmão, que tem a síndrome de árvore de Natal. O sacrifício dele só é sentido quando ele sente. Quando é momento favorável. Quando é momento,
Só que sacrifício do bezerro não é para qualquer momento não, é todo momento. E eu vou dizer, não era qualquer sacrifício não. O sacrifício para Deus, ele não podia ter defeito, ele não podia ter mácula, ele não podia ser aleijado, ele não podia ser doente e mais, ele não podia ser magro. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Irmão, que você nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo em que a água está faltando, em que pasto está faltando, em que comida está faltando, você tem que fazer como Elias. Elias tinha um bezerro perfeito para Deus. Pastor, como é que Elias consegue dar para Deus um sacrifício no meio da crise? Porque Elias não faz como muitos de nós fazemos. Elias não punha a culpa na crise para não entregar o bezerro. Elias não fazia isso. Por que você, irmão, não sacrifica? Pastor, estou vivendo um tempo de crise. O mundo está em crise, pastor. As pessoas estão passando por uma crise espiritual. O país, olha aí, pastor, o que está passando no país. Quanta crise no país. Pastor, sabe por que eu estou retendo o meu dízimo, pastor? É porque eu estou em crise. Irmão, quem coloca a culpa na crise é porque não tem bezerro para entregar para Deus. E quem não tem bezerro para entregar para Deus, nunca vai ver a chuva descendo sobre a vida dele. Tem gente que vive, irmão, de garoa. Vive de garoa. Aí, ele reclama, a minha vida é só pingada. É claro, uma crise chega, você já retém o bezerro. Quem coloca a culpa na crise, irmão, para deixar de ser ofertante, para deixar de ser dizimista, quem coloca a culpa na crise, sabe o que ele está fazendo? Ele diz assim, como é que eu vou sacrificar numa luta dessas? Como é que eu vou dar para Deus alguma coisa num tempo desses? Aí ele tem a coragem de dizer, eu é que estou precisando que Deus me dê. Deixa eu falar uma verdade para você, quem age assim perpetua a sua crise. É por isso que tem crente, irmão, que a vida dele virou uma crise integral. Ele só vive de crise. Agora escuta uma coisa, Elias tinha recebido a promessa que Deus iria enviar chuva. Estou terminando. Mas antes da chuva chegar, sabe o que Elias apresenta? Um sacrifício a Deus. Um sacrifício? Olha para o irmão que está do teu lado. Olha para ele e diz, tem sacrifício aí, irmão? Ou só depois que a chuva chegar? Porque tem gente que precisa que a chuva chegue para ele oferecer. Mas Elias está dizendo, ainda que a chuva não chegou, a chuva não desceu, pastor, diga, mas o meu sacrifício está aqui. A chuva não desceu, mas meu sacrifício está aqui. Está aqui, está aqui. Aleluia. Irmão, pare de querer tudo de mão beijada. Tem hora que no meio da crise Deus vai te pedir o bezerro perfeito. Pastor, me explica melhor, o senhor está falando de dinheiro. Não é só isso não, irmão. Estou falando de algo muito maior do que contribuição. Quer ver? Eu vou te explicar. Você sabe o que é apresentar também o bezerro perfeito para Deus na crise? É você, minha irmã, levantar de manhã na tua casa e dizer, estou deprimida, estou triste, estou angustiada, não tem carne para fazer, não tem mistura para pôr na panela. E sabe o que o Espírito Santo vai te dizer? É hoje que eu quero que você cante. Canta aí. Canta aí. Canta aí. Canta aí. Canta baiocia, lamaiocé. Urimicala vacia. Xerebeticoderevacia, lamaquioforgnassi. Elemacala vassara lamarrais. Derrama súbia. Servo meu, assim diz o Senhor para ti. Tenho visto que você não tem me negado o louvor, a adoração, o serviço, mesmo passando pelas crises que tu passa. Eu conheço aquela tua casa.
Eleu Etserg Nagai. Eu não conheço como alguns conhecem de passar em frente. Eleu Esiadek Oface Alamai. Eu conheço de entrar lá. Eu conheço de habitar lá. Eu conheço de te acompanhar. E eu sei das tuas necessidades. Eu tenho contemplado que por muito tu tem vivido na minha providência e não tem tu, em momento algum, negociado a tua fidelidade. Hoje eu te trouxe aqui, filho. Criei uma situação para te trazer, para te dizer que o tempo da providência está acabando. Você não vai viver de misericórdia dos outros. Estou eu mudando o seu estado, mudando a tua condição. Tu vai ter para repartir. Tu vai ter para repartir. Não viverás mais de cesta básica, diz o Senhor. Ai, tem presença, tem presença, tem presença, tem presença, tem, olha, e é cego, irmão, pulando cego. Sabe por quê? Porque a deficiência dele não é problema, ele tem lenha. Ele tem lenha. Ele, dá vergonha muito de nós. Tem perna, tem olho e nem pula. Mas tem um cego ali, irmão, que tem lenha. Tem lenha aí? Tem lenha aí? Tem lenha aí? Tem sacrifício aí no tempo da crise? Irmão, você sabe o que é entregar para Deus o bezerro perfeito na crise? É o empresário levantar segunda de madrugada e dizer: hoje eu não vou. Está tudo travado. Eu não estou vendo saída. Eu não estou aguentando. Estou desanimado. Hoje eu vou ficar deitado, eu não vou. Eu não vou para o trabalho, eu não vou para o salão, eu não vou para a empresa. E o Espírito Santo dizer assim, ó: não se entregue. Levanta e vai para o trabalho de cabeça erguida. Eu quero você hoje lá me glorificando de cabeça erguida. Eu quero você hoje lá oferecendo o bezerro perfeito. É hoje que eu quero esse sacrifício lá dentro. É hoje que eu quero você glorificando o meu nome. Pode não estar bem, mas é hoje que eu te quero lá. Sabe qual é o dia que Deus quer o seu sacrifício perfeito, pastor? É aquele dia em que o pastor de igreja levanta e diz assim: eu estou arrasado, eu não estou bem, eu estou cansado, eu luto, eu corro, eu visito e não está dando resultado. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Pastor, levanta e vai fazer a minha obra, porque o crescimento quem dá sou eu. O crescimento quem dá sou eu. Levanta daí, vai, entrega o bezerro perfeito, porque se você me entregar, aquela obra cresce. Eu envio almas, eu te entrego aquela cidade, aquele bairro. Pega na mão do crente que está do teu lado, chacoalha ele até ele dar glória a Deus. Levanta a mão dele para o céu que eu vou liberar. Deus está falando: eu quero o teu bezerro no meio da crise. É no meio da crise que o Senhor quer o seu melhor, glória a Deus. É no meio da crise que o Senhor quer o seu melhor aleluia, a sua melhor adoração. Levanta a mão dele no alto, vai por um minuto, glorifica a Deus, ofereça sacrifício de louvor. Fale com ele. Uribicalavaia. Olha aí, olha aí. Eu estou vendo gente com bezerro ali. Eu estou vendo gente com bezerro lá. Eu estou vendo. Ai, ai, ai. Eu estou vendo. Na crise o bezerro está sendo entregado. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou vendo o crente com o bezerro, Uriel. Aleluia, aleluia, aleluia.
Elemai, Oshuri Alabai, Ossi Arabai, Lerere Kioterere, Osiri Orodoro Balabaraba, Suri Ribiarabas, Uribiri Oclabarabas, Suri Calabarabas, Siri, Uribiri Balabas, Suri Calabarabas, Orebecarabas, Suri Libarabas, o mundo do Tereblasi. Adore. Se não der para adorar sorrindo, adore chorando. Se não der para adorar com um sorriso no rosto, adore com uma lágrima. Mas ofereça o teu sacrifício hoje. Só quem tem sacrifício, só quem tem sacrifício, só quem tem sacrifício, olha lá, só quem tem sacrifício, está pegando, só quem tem sacrifício, só quem tem sacrifício, só quem tem, só quem tem, só quem tem. Se alamai. Vem, sim, Rubia, Situquio, Remabai. Estou terminando. 3 anos e 6 meses sem chover. 3 anos e 6. Aí Elias olha para o povo e diz: traz água. Traz? Pastor, por que Deus mandou fogo só depois da água? Porque Deus primeiro limpa, para depois incendiar. A água tem que vir primeiro. Porque é a água que lava, é a água que purifica, é a água que amolece, é a água que quebranta, é a água que prepara. Primeiro a água, para só depois o fogo chegar. Irmão, tem gente querendo fogo, mas não quer passar pela água. Tem gente que quer fogo, mas não quer passar pela purificação. Tem gente querendo fogo, com a vida toda atrapalhada. Tem gente querendo fogo, irmão, falando palavrão. Você não é crente não, filho. Não. Um crente, irmão, que fala palavrão, não é crente não. E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Porque a própria Bíblia diz lá em Tiago, que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ou jorra água doce, ou jorra água salgada. Que história é essa? Com o microfone é glória a Deus e aleluia. Mas quando está lá no trabalho é palavrão, xingamento. Ah, irmão, você não é crente não. Você não é crente não. Tem gente querendo fogo, irmão, bebendo uma cervejinha. Tem que queimar o céu inteiro, filho. Quem sabe Deus já te leva logo embora. Não, obreiros. Crente lavado e remido com o Espírito Santo. Todas as coisas me são lícitas, mas Paulo diz: nem tudo me convém. Que história é essa? Que história é essa? Isso é papo, irmão, de gente que quer fogo, mas é atrapalhado. Eu digo ou não digo? Tem que passar primeiro pela água. Senão não tem fogo não. Vou apertar agora. E não adianta você fingir fogo, viu? Fingir que está pegando fogo aqui, ó. Porque a igreja tem discernimento. A igreja sabe quando o fogo é estranho. Porque tem uns irmãos, eu vou dizer, tem uns camaradas aí, irmão, que quando vê os crentes do reteté, da liberdade, do glória, do aleluia, eles entram por meio e dizem: vamos passar. Vamos passar por obreiro. Vamos passar por pastor. Vamos passar por jovem, por mulher do ciclo de oração. E ó, aí ó, tá ali. E a igreja olha: tá estranho aquilo ali, ó. Mas o teu pastor Edgar não faz movimento estranho. Faz, mas a gente percebe que é no espírito. Isso aí é fogo estranho. A igreja tem discernimento.
A igreja sabe quem é você. Tem que passar primeiro pela água. Tem que passar primeiro pela... Elias pede água. Eu estou terminando agora para valer. E ele manda derramar 4 cântaros de água na vala. Quantos cântaros? A Bíblia diz que esses homens trazem esses cântaros e a água não está sobrando, a água está faltando. A água está? A água está faltando. Mas de repente, irmão, a ordem é para jogar na vala. A ordem é para jogar na? É para jogar na vala. Para jogar na vala. Porque eu só consigo de Deus o que quero quando eu paro de dar para Deus o que está sobrando e eu começo a dar para Deus o que está faltando. Não, você vai entender isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa, é rapidinho. É rapidinho. Você não tem um Deus que mima os seus filhos, a ponto de dizer assim: água eu não tenho, Deus. Em outras palavras, o que é água que purifica? Oração eu não tenho, Deus. Jejum eu não tenho, Deus. E Deus olhar para você e dizer assim: tudo bem, filho, eu entendo você. Não, Deus não diz isso não. Quando você diz oração eu não tenho, Deus, jejum eu não tenho, Deus, Deus olha para você e sabe o que ele diz? Se vira, dá um jeito. Pastor, eu nunca vi Deus falando isso. Fica gente endemoniada perto de você, você não consegue expulsar dizendo que é crente. É Deus dizendo, dá um jeito. A prova entra lá e você repreende e ela não vai embora. Deus dizendo, dá um jeito. Dá um jeito. Porque quem dá desculpa, irmão, não dá jeito. Porque quem dá jeito, não dá desculpa. E quem dá desculpa não dá jeito. Meu querido, se esforça. Pastor, não consigo correr, ande. Pastor, não consigo andar, se arraste. Porque Deus não está criando você mimadinho, não. Deus está fazendo de você um guerreiro. Estou terminando. Estou correndo para terminar. Quando trouxeram os 4 cântaros de água e jogaram dentro da vala, dentro do rego, Elias olhou e percebeu que tinha água, mas que não estava no nível. Tinha água, mas não estava. Elias olhou para quem buscou a água e disse assim, busque mais. Busque. O que Elias disse? Busque. E por que Elias estava dizendo para buscar mais? Porque você está contentando-se com a água lá no fundo do poço. Não, pastor, já está bom, eu tenho Deus. Não, pastor, já está bom, eu tenho o Espírito Santo. Não, pastor, já está bom, eu já até me batizei. Não, pastor, está bom, eu até vou participar da ceia hoje. Sabe o que Deus está falando para você? Não sou eu? Busque mais. Busque mais. Você precisa chegar no nível, irmão. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você já tem a minha presença. Você já tem o nome escrito no livro da vida. Você já é crente, minha filha. Você já é crente, meu filho. Mas a água que tem ainda não é o suficiente. E eu estou dizendo, busque mais. Busque mais. Busque mais. Tem gente querendo viver uma experiência com Deus. E sabe o que Deus está dizendo? Com esse nível de água não tem jeito. Busque mais. Busque mais. Busque mais. De vez em quando alguém chega em mim e fala, pastor, por que a tentação ainda me vence? Porque você tem Deus, irmão. Mas a água está lá embaixo. Pastor, por que eu fico nervoso e ainda brigo quando eu me irrito? E eu xingo, arrumo confusão? Porque você tem Deus, filho. Mas o nível da tua água está lá, hein? Pastor, por que o meu casamento, a minha vida só vive em crise? Minha vida espiritual não prospera? É porque você tem Deus, meu filho. Mas o nível da tua água está lá, hein? Essa palavra é para alguém. Busque. Busque. Aleluia. Busque. Se você buscar, o nível da água vai subir.
E quando o nível da água sobe, o Espírito Santo te controla. E quando o Espírito Santo te controla, ele começa a te dominar. E sabe o que ele faz? Quando ele te domina, você não xinga mais, você não briga mais, você não arruma mais confusão, você não bate mais de frente. Por quê? Porque quando o Espírito Santo me controla, a carne não tem lugar. Estou terminando. Buscaram uma vez, buscaram duas vezes, buscaram três vezes. Quantas vezes? A Bíblia diz que a água corria na vala. Porque você e eu precisamos entender uma coisa. O nível que nós precisamos chegar não é aquele que as pessoas dizem, tá bom. É o nível que Deus olha para a gente e diz, você está cheia, minha filha. Você está cheio, meu filho. A água está correndo. A água corre e volta na vala. A água está correndo em volta do altar. Mas por enquanto, sabe o que Deus está falando com a gente aqui? Busque mais. Busque mais, busque mais. O nível da água precisa subir. Levanta a mão que eu vou liberar. Levanta a mão que eu vou liberar a profecia. Deus quer te revelar o que Ele nunca te revelou. Ele quer te mostrar o que Ele nunca te mostrou. Quando o nível da água subir, você viverá uma experiência tão grande com Deus que nunca mais você será o mesmo. Irmãos, quando Ezequiel é chamado por Deus para entrar nas águas, a água deu no tornozelo. Deu aonde? Deus disse para ele, está raso, está raso, está raso. Entra mais, entra mais. Ezequiel entrou e a água deu no joelho. Deu no? Deus disse, está raso, meu filho, está raso. O rio é mais fundo, entra mais, entra mais. Ezequiel entrou mais. E as águas, elas deram na cintura. Elas deram na... Deus disse, está raso, meu filho. Ainda entra mais, entra mais, entra mais, entra mais. Você está entendendo? Ezequiel seguiu entrando e procurou o fundo e não achou. E não... Aí Deus disse assim para ele, agora sim, meu filho. Aqui tem que ser a nado. Sabe o que Deus está querendo dizer para você? É no fundo que eu vou te revelar, meu filho, o que o livro não te revela. Eita glória! Tem obreiros dizendo assim, Deus revela na Bíblia uma palavra para mim. Deus está dizendo, é no fundo que eu vou revelar o que a hermenêutica não te revela, o que a exegese não te revela. É lá o que a oratória não te dá. É lá, meu filho, é lá no fundo, meu filho, que eu quero te ensinar o que o professor não te ensina. Por quê? Porque lá no fundo é eu e você. Eu e você. Eu e você. Pega na mão do crente que está do teu lado. Eu e você. Eu e você. Eu e você. Escute, Deus quer te levar para um nível que não vai precisar correr atrás de profeta, não. Quem vai falar com você é o próprio Deus. Coloque-se de pé, eu estou terminando. Coloque-se de pé. A água corria, a água. Elias disse, agora eu vou orar. Porque eu já carreguei pedra, já cavei a vala, já parti o bezerro, já enchi a vala de água, agora eu vou. Porque, irmão, Elias está dizendo, agora eu posso orar que Deus responde. Que Deus tem coisas, irmãos. Eu estou terminando, às vezes você está falando que o horário passou. Calma, hoje você tem que ser instruído por um maná mais forte, mais prolongado, é ceia. Meus irmãos, tem coisa que se fizermos, constrangeremos a resposta de Deus. Tem coisa, irmãos, se a gente fizer para Deus, Deus se sente quase que obrigado a responder para a gente. Você pode ver que Elias não orou com o altar em ruínas. Elias não orou sem vala. Elias não orou sem o sacrifício do bezerro, sem dividir o bezerro. Elias não orou sem a lenha. Elias não orou sem a água. Mas agora, irmão, era só orar que a resposta era garã. E Elias ora.
E quando ela acabou de orar, o fogo desceu A Bíblia diz que o fogo desceu do céu. Termino. Consumiu o holocausto, consumiu pedras, consumiu pó e lambeu a água. O fogo consumiu tudo. Porque, irmão, a lenha pegar fogo é normal. O sacrifício pegar fogo é normal. Mas agora Deus está dizendo assim: eu vou provar para o meu povo que o meu fogo é tão poderoso que ele queima até água. Eu vou trazer um calor tão grande que o líquido vai se tornar gasoso. Irmão, e sabe o que acontece na transformação do líquido para o gasoso? Quando o fogo bate na água, a água não desce. A água, você não está entendendo. Está subindo, viu? Alguém está dizendo, para que tanto Jesus? Está subindo, viu? Alguém está dizendo, para que tanta pureza? Está subindo, viu? Alguém está dizendo, para que tanta oração? Está subindo, viu? Está subindo. Para ser crente não precisa de tudo isso. Está subindo, viu? Deus está lambendo a água. Agora eu termino mesmo, vou até pular o que eu ia dizer aqui. Vou até pular. Irmão, está subindo. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Aleluia. Está subindo. E eu vou dizer um negócio para você. Quando a água evapora da terra, ela sobe para o céu e vai para as nuvens. E vai para as... Você entendeu agora? Você entendeu agora? Que a chuva abundante que está... Eita! Você sabe por que quando aquele moço, o moço de Elias disse, eu vejo a nuvem do tamanho da mão de um? Ali era a resposta para Elias. Elias, quem foi que disse que quando você restaura o altar, cava a vala, arma a lenha, parte o bezerro perfeito, derrama água, a ação sua na terra não sobe para o céu? Quando Elias ouviu que era a nuvem do tamanho da mão de um, sabe o que aconteceu? Elias saiu correndo e disse, avisa Acabe para ele correr, para que uma grande chuva não apanhe pelo caminho. Levanta a mão que eu vou liberar. Tem gente que depois da pandemia, meu irmão, sabe o que ele fez? Priorizou trabalho, não vem mais na igreja. Eu conheço crente que só está pela internet, não tem mais tempo para Deus. É empresa, é e-commerce, é não sei o que, é fabricação. Sabe por quê? Ele espera que a terra responda para a terra. Mas tem crente, irmão, que a pandemia passou, ele disse, eu vou para a igreja. Porque se eu oferecer algo para Deus e o fogo evaporar a água, a água se tornar estado gasoso e subir, uma grande chuva vai descer. Aí eu vou liberar. Está chegando para a tua vida uma grande chuva. Deus está vendo que a tua prioridade foi o altar, a tua prioridade foi o fogo, a tua prioridade foi o fogo. E sabe o que Deus está dizendo? Quem busca pelo fogo, eu respondo com fogo, mas depois eu envio a chuva. Aleluia. Pega na mão do crente que está do teu lado, chacoalha ele e diz para ele, hoje teve fogo aqui. Não, para terminar, fala com voz de pentecostal. Hoje teve fogo aqui. Mas essa semana agora tem chuva te alcançando lá. Vai alcançar aquela empresa. Vai alcançar. Urimicala vacia. O que não estava andando vai andar. O que não está vindo para frente vai ir. As vendas que tinham diminuído vão nessa semana decolar. Por quê?
porque tu veio em busca do fogo. E sabe o que Deus está dizendo? Quem prioriza o fogo recebe a chuva. Oremandai. Abraça duas pessoas e diz: depois do fogo vem a chuva. Vai chover lá, 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 vai chover lá. Depois do fogo vem a chuva, depois do fogo vem a lamancho que a sé, depois do fogo vem a churi me calavaia. Eu tô tomado aqui, amanto que se o céu está dizendo vai chover. Você recebe profecia? Você recebe a profecia? Chega de pingado lá, viu? Tem gente que está vivendo dos pingados. Tem gente que está vivendo da garoa. Tem gente que está vivendo da garoa, do chuvisco. É profético para a vida de alguém. Essa semana vai ter chuva lá. Você vai se assustar quando a chuva chegar. Só tem um detalhe: quando ela chegar, você vai se lembrar deste culto e vai dizer: é a chuva que veio depois do fogo. É a chuva que veio depois do fogo. Aplaude Jesus bem forte. Bem forte.